Bom, pessoal, tô chegando. Mais informações, Gleice Fagundes, Canal Brasil Notícias. Hoje é dia 14 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Vamos lá? Prestem atenção. E o assunto da vez agora, nós vamos falar sobre a PEC do fraldão. Lembram dessa PEC? Lembram, né? Pois vamos falar sobre ela. Presta atenção nisso aqui, ó. Antes, vamos lá? PEC do fraldão, armadilha para impedir ministros de Bolsonaro no STF. Tem o vídeo aqui com a entrevista aqui no jornal da Cidade Online, tá? Na descrição vai estar a matéria e dentro da matéria tá o vídeo para você assistir completo. Eu só vou cortar só o início, que é a parte da apresentação, para não perder tempo. Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária se você curte, se você gosta do nosso canal, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos lá? Em breve, o presidente Bolsonaro poderá indicar 2 ministros para o STF e parece que já estão tramando para impedir isso. A chamada PEC do fraldão, que circula pelo Congresso, pretende ampliar a idade limite para ministro do Supremo de 75 para 80 anos de idade. Gente, é inacreditável. O cara com 75 anos de idade já tá a mente já tá cansada, né? Agora você imagine, esses caras estão lá, os 2 mais velhos é o Celso e o Marco Aurélio. Os outros são tudo mais novos do que ele, aqueles 2. E já estão fazendo um monte de cagada dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora você imagina estender isso para 80 anos, gente. Vocês imaginam os ministros gagá ali, não dizendo que a pessoa de 80 anos, né, seja uma pessoa gagá. Mas você imagina uma pessoa de 80 anos de idade, né, exercendo o volume de trabalho, o esforço requerido que, pelo menos na teoria, né, se despende ali no STF. As horas e mais horas que o cara tem que tá ali analisando julgamentos e tal. O cansaço físico e mental que não é. Isso não é para qualquer pessoa. Agora você imagina uma pessoa de 80 anos que já trabalhou a vida inteira naquele, né? Já vem cansada, já vem esgotada. Vai virar um Deus nos acuda, gente. Mas continuando. Bom, onde foi que eu parei aqui? Aqui. Em entrevista à TV Jornal da Cidade Online, o advogado Tiago Sarentino, mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo e atualmente professor do IDMEC Brasília, falou dos riscos desta PEC. Primeiro risco é o risco de engessamento da própria carreira de magistratura, porque ela tem um efeito dominó. Não vai afetar só os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas praticamente toda a estrutura da magistratura nacional, já bem engessada. E temos um problema político também, que é a circunstância de retirar de um presidente a possibilidade de indicar membros para a Suprema Corte. E isso já foi feito algumas vezes, não só na história brasileira, mas na história mundial. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, 2 vezes, e os resultados não foram bons, alertou o advogado. A PEC do fraldão também permitiria a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, uma mudança criticada por Sarentino. Vocês sacaram aí? De um lado se aprova o ajeitadinho para o STF e do outro lado se aprova o ajeitadinho para o Congresso. Ou seja, é tipo assim, eles vão... É uma troca, gente, isso é uma troca, funciona assim. O Alcolumbre e o Maia querem se reeleger, mas eles sabem que já foi para a mão do STF, presta atenção, foi para as mãos do STF já, um pedido contrário, que inclusive acho que até o Gilmar Mendes que vai, ou é o Alexandre de Moraes que vai julgar isso aí, mas um pedido contrário, né, a essa PEC da reeleição, mas para eles não se reeleger. Eles já têm uma ação contra para proibir essa reeleição, né, essa ação. Aí o que acontece? Os caras foram espertos, falaram, peraí, vamos fazer o seguinte, a gente quer se reeleger, mas vamos oferecer alguma coisa em troca. Tá tipo assim, STF, vocês permitem que a gente se reeleja e a gente permite que vocês fiquem mais aí um pouquinho no troninho. Vocês entenderam a jogada? É uma regra democrática que nós temos de alternância no poder, ou seja, nós precisamos de eleições periódicas. As pessoas precisam ser trocadas, colocadas à prova, a crivo, seja de eleitores direitos ou de eleitores diretos ou indiretos, como esse caso, completou o advogado. Bom, vamos ao vídeo.
Vamos lá, fala aí, meu filho. Professor, a proposta de emenda constitucional que pretende ampliar a idade limite dos ministros do Supremo de 75 para 80 anos está causando polêmica. Já estão chamando, inclusive, a proposta de PEC do fraldão. Quais são os perigos dessa mudança? Nós ainda não temos uma PEC formalizada, mas se ela vier a ser formalizada, ela traz alguns riscos importantes. O primeiro risco é o risco funcional de engessamento da própria carreira da magistratura, porque ela tem um efeito dominó. Ela não vai afetar só os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas praticamente toda a estrutura da magistratura nacional. A magistratura nacional hoje já é bastante engessada, ela não tem uma mobilidade muito grande. Ou seja, um juiz não consegue ascender na carreira por mérito e às vezes nem por antiguidade numa velocidade adequada. Isso vai tornar a carreira desinteressante, pode fazer com que as pessoas não queiram mais fazer parte da magistratura. E aquelas que estejam na magistratura vão começar a dispersar, vão querer fazer outras coisas, darem aula, enfim, mas não vai mais se dedicar tanto à carreira. E nós temos um problema político também, que é a circunstância de você retirar de um presidente a possibilidade de indicar membros para a Suprema Corte. Isso já foi feito algumas vezes, não só na história brasileira, mas na história mundial, nos Estados Unidos da América, por exemplo, 2 vezes, e os resultados não foram bons. Fizemos uma reportagem há pouco tempo, lembrando que o presidente Bolsonaro deve indicar em breve aí 2 ministros para o Supremo. O senhor acha que há um movimento para impedir Bolsonaro que indique ministros ao STF? Essa questão ela é mais política e menos técnica? Sim, nesse caso é uma questão mais política. É difícil dizer se existe esse movimento, porque o que nós temos de informação não vem de forma ostensiva, de forma colocada muito às claras. Isso às vezes vem em alguma nota, em alguma informação implícita via imprensa, mas não é de se descartar. É possível sim que essa seja a manobra. Nós temos inclusive, como eu disse, a experiência disso nos Estados Unidos, em que se já tentou mudar a composição de cortes ou a indicação de juízes para evitar que um presidente pudesse indicar membros do judiciário. Isso aconteceu logo no início da história dos Estados Unidos. Essa PEC também permitiria a mudança da lei para possibilitar a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado? Qual que é a sua opinião sobre isso? Hoje a Constituição veda essa reeleição. Nós temos uma ação no Supremo discutindo isso. Não é impossível que o Supremo, examinando a questão, chegue à conclusão de que sim, existe a possibilidade de reeleição. Porém, no meu entendimento, essa possibilidade hoje não existe. Realmente você precisaria de uma emenda constitucional para fazer essa modificação. Se ela seria salutar ou não, em princípio não. É uma regra democrática que nós temos de alternância no poder, ou seja, nós precisamos de eleições periódicas. As pessoas precisam ser trocadas, colocadas à prova, a crivo, sejam de eleitores diretos ou de eleitores indiretos, como nesse caso. O ministro Alexandre de Moraes deu uma declaração bastante polêmica. Ele disse que toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso. Lembrando que o Executivo e o Congresso são eleitos democraticamente pelo voto. O que o senhor achou disso? Essa expressão, a tirania da maioria, também é muito corrente no direito, especialmente no estudo do direito do Estado. Existe sempre o risco da maioria tomar decisões que violem, sim, direitos fundamentais de certas minorias. Então, nesse ponto, está de acordo com a melhor doutrina, a melhor identificação. O grande problema é saber quando a maioria está realmente sendo tirânica e quando não está. Quando ela efetivamente está tolhendo um direito fundamental ou quando não está. O grande problema que nós temos hoje é você simplesmente alegar que uma maioria está oprimindo uma minoria, sem indicar a forma como isso está acontecendo, a causalidade, qual é o direito fundamental que está sendo violado, e usar isso como uma desculpa geral, como uma desculpa guarda-chuva para qualquer tipo de resposta, de solução. Qual a sua opinião sobre o inquérito das fake news? Esse inquérito ele é constitucional do ponto de vista da lei? Fake news não é crime.
fake news em si não é crime, mas algumas condutas que nós identificamos como fake news podem ser crimes, mas são casos muito específicos em que eu estou imputando a alguém algo que eu sei que é mentiroso ou que eu sei que é criminoso. Aí nós temos injúria, calúnia, difamação, tipos penais específicos. Agora, simplesmente a opinião, hoje em dia, não pode ser criminalizada. Nós não temos o crime de hermenêutica, o crime de interpretação. Cada ser humano é livre para formar sua própria opinião sobre os fatos que o circundam. Não existe fato sem interpretação. Sempre precisaremos de interpretação. E com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, me parece que o inquérito das fake news não está de acordo com a Constituição. Sei que o Supremo reconheceu a sua validade, não estou me colocando contra o direito do Supremo fazer isso, mas pelo melhor direito não é a melhor solução. Me parece que não é a melhor solução. O senhor foi assessor especial da presidência do STF. Como que o senhor vê a atuação do Supremo Tribunal Federal e também a sua relação com os outros poderes? Olha, a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação a outros poderes hoje está, acho que, num momento de transformação, de fluxo. Me parece que o Supremo hoje tem uma predisposição em aceitar pautas econômicas, ou seja, o que é apresentado em termos econômicos, em termos financeiros, há um certo acolhimento pelo Supremo, mas ele tem uma certa distância, uma certa tendência a se contrapor a pautas relacionadas a costumes, a pautas relacionadas ao modo de vida, às escolhas individuais. Parece um contrassenso, parece um paradoxo, mas é isso que eu observo. De um lado, uma aceitação, de um outro lado, uma certa contraposição. E essa interferência do Supremo com relação a esse período de pandemia, onde eles definiram que governadores e prefeitos que têm autonomia para tomar as decisões em suas cidades e estados? Olha, nós vemos uma federação. O que isso significa? Que nós temos uma partilha de poder político em diversas esferas. Como é que a nossa Constituição fez em relação específica à questão da saúde? Partilhou entre União, Estados e municípios, e também o nosso Distrito Federal, a não só possibilidade, mas um dever de agir e oferecer a toda a população o melhor padrão de tratamento de saúde possível, né, viável numa determinada quadra espaço-temporal. Às vezes a Constituição fez isso de uma forma bastante feliz, bastante específica, dizendo, olha, a União cuida desses aspectos, os estados de outros e os municípios de outros. Fez uma divisão bem feita. Em outras, ela deixou um pouco de superposição. O que isso significa? Não deixou muito claro quem deveria fazer o quê. O que acontece? Surge essa pandemia e aí se pergunta, quem que tem que fazer o quê? Quem que tem que agir de qual forma? Me parece que no nosso sistema federativo caberia a União como um ente com mais musculatura econômica e com uma abrangência maior, estabelecer normas gerais para que nós pudéssemos enfrentar essa pandemia. E aí os estados e os municípios implementariam essas regras gerais, de acordo com as suas peculiaridades. O município A tem uma diferença econômico-social, precisa de um tratamento diferente do município B. Isso é possível? Isso é possível. O que acabou acontecendo? Uma confusão muito grande, porque você teve uma judicialização precoce. O judiciário entrou muito cedo nessa discussão. E aí você ficou em dúvida sobre quem deveria fazer o quê. Hoje, se você me perguntar, de acordo com a decisão do Supremo, está claro quem deve fazer o quê? Eu ainda tenho dúvida em te responder. Falar, olha, tal ente tem que fornecer o medicamento, o outro ente estabelece as normas gerais. Me parece que o Supremo ampliou a competência dos entes periféricos de estados e municípios e deixou a União num segundo plano, a União mais num plano de fornecer os recursos. Na verdade, isso é a minha opinião pessoal, única minha, não é da instituição para a qual eu dou aula, não é qualquer outra instituição, é que deveria ser o contrário. A União estabelece as regras gerais em função
dessa abrangência que ela tem, dessa musculatura econômica que ela tem para fazer as pesquisas, para juntar dados, para conseguir olhar, olha, município A é diferente de município B. Porque senão o que acontece? O que nós vimos, um município confisca uma carga de máscaras, mas o município pode confiscar a carga de máscaras, e o que vai acontecer com o município do lado dele, o B? Ou então com o próprio Estado, ou vice-versa. O Estado confisca as máscaras, mas de repente quem precisa de mais máscara é o Estado no Norte, ou no Nordeste, ou no Sul. Quem que pode te responder isso? É a União, porque ela é que tem essa abrangência. Então me parece que essa judicialização foi um pouco assodada, um pouco feita com muita antecedência. Deveria se deixar os entes federados se comporem. E aí eu tenho uma briga, aí eu tenho um litígio, um conflito. Aí entra o Supremo, que tem essa competência originária. Ele vai lá e resolve aquele litígio específico. Mas antes eu precisaria deixar os entes federados se acomodarem. Até para ver onde é que estão surgindo as brigas, né? Onde estão surgindo os problemas. Muito obrigada pela sua participação. Bom, tá aqui, gente. Aqui ele encerra. Você vê que ele colocou alguns pontos interessantes, né? Não só referente à PEC do fraldão, mas também referente às ações do STF em si, né? Nessa questão da pandemia. Bom, gente, eu não vou entrar em detalhes, eu acho que o vídeo tá bem explicado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui, daqui a pouquinho tô de volta, beleza?